certainly has people talking about the housing crisis and homelessness in Ireland. More than 10% are behind in their mortgage payments. Ireland is in the midst of a housing crisis. Imagine a seguinte cena. Você se planeja por anos, junta dinheiro, estuda e finalmente desembarca em um dos países mais ricos do mundo, sede das maiores empresas de tecnologia do planeta. Mas, ao chegar lá, você percebe que ter um bom salário não é o suficiente para garantir o básico, um teto. People here owe banks a total of 280 billion euros. So what is driving this relentless rise? This is a deliberate policy choice. Porque a Irlanda, com todo o seu sucesso econômico, simplesmente não consegue resolver a sua crise de moradia. É uma crise que separa famílias, obriga jovens irlandeses a morarem com os pais até os 30 e tantos anos e faz com que milhares de pessoas desistam do próprio país para tentar a sorte na Austrália ou no Canadá. Parece um caso sem solução, mas será que é mesmo? Hoje nós vamos entender as raízes desse problema e quais as soluções poderiam mudar esse jogo. E o mais importante, se você está pensando em mudar para a Europa, como isso afeta você diretamente? Será que o seu plano pode ser arruinado por essa crise? Vamos descobrir agora. Para entender o tamanho do buraco em que o país se encontra hoje, a gente precisa voltar para o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Naquela época, a Irlanda viveu um crescimento econômico explosivo, que ganhou o apelido de Tigre Celta. Era um período de muito investimento estrangeiro e crédito fácil, o que gerou uma febre de construção por toda parte. O problema é que o país estava construindo muito, mas de um jeito totalmente descontrolado e movido apenas pela especulação. Muitas casas e prédios foram erguidos em áreas remotas, onde não havia demanda de verdade, apenas para alimentar a roda da bolha imobiliária. Quando veio a crise financeira global de 2008, essa bolha estourou de forma devastadora e a realidade bateu a porta. Os grandes bancos irlandeses quebraram e precisaram de resgates bilionários de dinheiro público para não fechar as portas. O país chegou ao ponto de precisar de um socorro internacional. O resgate financeiro trouxe anos de muita austeridade e cortes nos gastos públicos. As construtoras sumiram do mapa da noite para o dia e o setor de construção, que era o motor do país, simplesmente colapsou. Isso provocou uma debandada de trabalhadores qualificados como pedreiros, eletricistas e engenheiros, que deixaram a Irlanda em busca de emprego em outros países. O governo teve que lidar com as dívidas e muitas obras ficaram paradas pela metade, criando as famosas cidades fantasmas, que ficaram abandonadas por anos. A Irlanda nunca se recuperou totalmente desse baque técnico e produtivo. O resultado disso é um déficit acumulado de cerca de 250 mil casas que deveriam ter sido entregues na última década, mas que nunca saíram do papel. Apesar do tombo gigante, a Irlanda conseguiu fazer algo que poucos países do mundo fizeram: uma recuperação econômica num tempo recorde. A partir de 2012, o país se reinventou e passou a ser chamado de Fênix Celta. A estratégia foi focar pesado em atrair as maiores gigantes de tecnologia e farmacêutica do planeta, usando impostos baixos e uma mão de obra qualificada. Deu tão certo que a Irlanda hoje tem um dos maiores crescimentos de riqueza do mundo. Mas é aqui que mora o paradoxo. Enquanto o país ficava cada vez mais rico no papel e atraía milhares de novos profissionais bem pagos, a infraestrutura básica, especialmente no quesito moradia, não acompanhou esse ritmo. O governo focou tanto em recuperar a confiança dos bancos e trazer investimento estrangeiro que se esqueceu de que todas essas novas pessoas precisariam de um lugar para dormir. O sucesso econômico gerou uma demanda explosiva, mas a capacidade de construir continuava lá embaixo, presa nos escombros da crise de 2008. O resultado foi um país com cofre cheio, mas com a população que não consegue encontrar um apartamento para alugar, mesmo ganhando bons salários. A riqueza da economia acabou virando combustível que fez os preços dos aluguéis dispararem para níveis nunca vistos antes. Para você ter uma ideia clara do tamanho do problema, vamos olhar para os números que o Banco Central da Irlanda e as principais instituições financeiras divulgam. Atualmente, estima-se que a Irlanda precisa construir cerca de 52 mil novas moradias todos os anos. 52 mil por ano. Esse número é calculado com base no crescimento da população, na quantidade de imigrantes que chegam para trabalhar e na taxa de natalidade. Só que a realidade dos canteiros de obras é bem diferente.
Em 2025, a Irlanda entregou 36.284 casas. Olhando rápido, parece um número bom, já que foi um aumento de 20% em relação ao ano anterior, e o maior volume de entregas desde 2011. Mas, quando comparamos com as 52 mil necessárias, vemos que o país continua perdendo a corrida. Todo ano, cerca de 15 mil famílias ficam sem ter onde morar. As previsões para 2026 também não são animadoras. Os especialistas acreditam que a construção vai ficar travada entre 34 mil e 37 mil unidades. Ou seja, a Irlanda está comemorando recordes que ainda são insuficientes para estancar o sangue. Essa demanda reprimida é tão grande que alguns órgãos do governo já avisam que, nesse ritmo, a fila de espera por moradia só vai desaparecer por volta de 2045. Mas como essa crise afeta quem decide morar na Irlanda hoje? Muita gente pensa que o risco é dormir na rua, mas para quem tem um emprego, o problema é outro. É a precarização da vida. Na Irlanda você até encontra casas, mas os preços são tão absurdos que a maioria das pessoas não consegue pagar sozinha. O resultado é que se tornou normal ver adultos, profissionais formados, dividindo casa com 5 ou 6 desconhecidos. Mais do que isso, a divisão de quartos virou regra. É comum encontrar beliches em salas ou 3 pessoas dividindo um único dormitório para conseguir pagar o aluguel. E isso gera uma pressão psicológica enorme. As pessoas vivem com medo de reclamar de condições ruins, como mofo nas paredes ou aquecedores que não funcionam. Existe um receio de que, se você cobrar o proprietário, ele simplesmente peça para que você possa sair para colocar alguém que pague mais e não faça perguntas. É uma relação ali de silêncio forçado por causa da escassez. Além disso, essa insegurança impede que as pessoas planejem o futuro. Como você vai pensar em casar ou ter um filho se não sabe se terá onde morar no final do mês? Muitas famílias estão adiando o plano de vida básico porque o risco de ser colocado para fora e não encontrar nada disponível no mercado é assustador. Muita gente se pergunta por que, mesmo com dinheiro em caixa e necessidade urgente, uma obra demora tanto para ser entregue na Irlanda. A resposta está na burocracia e leis que parecem feitas para travar o progresso. O sistema de planejamento irlandês é um dos mais lentos da Europa. Um projeto de habitação pode levar cerca de 5 a 10 anos desde a compra do terreno até a entrega das chaves. O primeiro grande obstáculo é o processo de licenciamento, que é extremamente detalhado e sujeito a revisões constantes. Na Irlanda, qualquer cidadão ou associação de moradores tem o direito legal de questionar um projeto de construção na justiça, o que gera uma avalanche de processos conhecidos como revisões judiciais. Muitas vezes, um projeto essencial de centenas de apartamentos fica parado por 3 ou 4 anos no tribunal apenas porque um vizinho alegou que o prédio afetaria a vista do seu jardim. Mas a demora não para por aí. Tem um drama final que acontece depois que a obra está fisicamente pronta. É muito comum ver prédios novinhos com a pintura brilhando, mas que ficam cercados por grades e vazios por meses. Isso acontece por causa de um sistema rígido de certificação e segurança. Na Irlanda, cada etapa da construção precisa de assinaturas técnicas que garantam que tudo foi feito conforme a regra. Se o engenheiro demora para assinar um documento ou se o governo decide fazer uma inspeção surpresa, o prédio inteiro fica travado. Ninguém pode morar lá sem o certificado final de conformidade. Além disso, as ligações de serviços básicos como água e luz são um gargalo. As companhias de infraestrutura muitas vezes levam meses para fazer a ligação final da rede da rua para dentro do condomínio. E o governo não faz nada? Ele tenta agir, mas muitas vezes as medidas acabam tendo o efeito contrário. Um exemplo claro disso é a nova legislação de março de 2026. A ideia é dar mais segurança para quem aluga, proibindo que os proprietários retirem os inquilinos por um período de até 6 anos em muitos casos. No papel parece ótimo, mas na prática isso está assustando os pequenos proprietários. Muitas pessoas que tinham uma segunda casa para alugar como complemento de renda estão decidindo vender os seus imóveis agora com medo de perder o controle sobre a propriedade por tanto tempo. Quando o pequeno proprietário sai do mercado, quem sobra? Sobram apenas grandes fundos de investimento que têm advogados e o fôlego financeiro para lidar com essas regras. Isso acaba diminuindo o número de casas disponíveis para aluguel comum.
e concentra o poder nas mãos de poucas empresas. Além disso, existe um peso enorme que quase não é comentado: a carga tributária. Um pequeno proprietário na Irlanda pode ser taxado em até 40% sobre o valor do aluguel que ele recebe. Quando você coloca no papel esse imposto alto, somado aos custos de manutenção, seguros e reparos constantes, qual é o incentivo para ele manter um aluguel barato? Na prática, para conseguir ter algum lucro e não apenas trocar dinheiro, ele se vê obrigado a aumentar o preço final o máximo que o mercado permite. Sem essa margem, o investimento deixa de fazer sentido, o que empurra mais donos a venderem seus imóveis, reduzindo ainda mais a oferta de moradia. Outra medida muito criticada são os incentivos financeiros para ajudar quem quer comprar a primeira casa. Programas que dão dinheiro ou subsídios para o comprador podem parecer uma mão na roda, mas muitos economistas explicam que isso acaba apenas jogando o preço da casa lá em cima. Como o comprador tem mais dinheiro na mão, as construtoras aumentam o preço final. E o subsídio do governo vira, na verdade, um lucro extra para quem está construindo, sem resolver a falta da oferta. Além disso, o Estado continua gastando bilhões de euros por ano com auxílios de aluguel que vão direto para o bolso de donos particulares, em vez de usar esse dinheiro para erguer prédios que seriam do próprio governo. É uma política que apaga o incêndio hoje, mas mantém o mercado dependente de soluções temporárias que não criam patrimônio público e mantém a pressão sobre os preços. O mercado de habitação na Irlanda também passou por uma mudança profunda de perfil, onde o imóvel deixou de ser visto apenas como uma necessidade social para se tornar um ativo financeiro de alta rentabilidade. Isso atraiu grandes grupos de investimento globais, que encontraram, aqui na Irlanda, um cenário favorável para aplicar capital. Esses investidores institucionais buscam garantir retornos consistentes para os seus acionistas e investidores, como fundos de pensão de outros países. Eles atuam comprando grandes pacotes de ativos, que podem ser prédios inteiros ou terrenos estratégicos. A entrada desses grandes players trouxe liquidez, mas gera uma disputa de forças desigual. Enquanto uma família tenta comprar sua primeira casa com financiamento comum, esses grupos chegam com capital próprio e capacidade de compra em escala. O foco desses grupos é a valorização patrimonial e a geração de dividendos através de aluguel, o que acaba consolidando um modelo onde a posse do imóvel se concentra em grandes instituições. Existem também os chamados fundos Cuco, que compram blocos inteiros de apartamentos antes mesmo das obras terminarem, retirando do mercado unidades que seriam para compradores individuais. Além disso, a especulação com terreno é gigante. Um investidor pode comprar a terra, conseguir a licença de construção e revender o projeto 10 vezes o valor original, sem nunca ter levantado uma parede. Agora você pode estar se perguntando: existe uma solução para isso? Se olharmos para outros lugares do mundo, vemos que é possível reverter crises profundas se houver vontade política e mudança de modelo. Viena, na Áustria, é o exemplo de que moradia pode ser tratada como serviço público essencial, como água ou luz. Lá, o governo adotou o modelo de aluguel de custo, onde o valor pago pelo inquilino serve apenas para manter o prédio e financiar novas obras, sem a necessidade de gerar lucros exorbitantes para os investidores. Quase metade da população vive nessas casas de alta qualidade, que contam com parques e piscinas. E o mais importante, elas não têm o estigma de casa de pobre. Como pessoas de classe média também moram lá, o sistema é bem cuidado e os preços do mercado privado são forçados a baixar para conseguir competir. Singapura ensina sobre a força do planejamento centralizado e o incentivo à poupança. Eles criaram uma agência nacional poderosa que constrói casas em massa e vende de forma subsidiada para a população. O segredo deles é um fundo de previdência obrigatório. Uma parte do salário de todo trabalhador vai para uma conta que só pode ser usada para comprar sua casa própria. Isso tornou um ciclo onde o emprego gera moradia de forma direta. Na Irlanda, as pensões não podem ser usadas para a compra da casa, por exemplo. Olhando para o Japão, especialmente Tóquio, a grande lição é sobre as leis de zoneamento. Enquanto na Irlanda, cada conselho local tem suas próprias regras e os vizinhos podem travar obras essenciais por anos,
No Japão, as regras de construção são nacionais. Se você tem um terreno e quer construir um prédio de apartamentos, os vizinhos não têm um poder legal de impedir se você estiver seguindo a lei federal. Isso permite que a oferta de casas em Tóquio cresça no mesmo ritmo da população, o que mantém os aluguéis estáveis há décadas em uma das maiores metrópoles do mundo. A Finlândia mostra que é possível resolver o lado mais crítico da crise com a política de a casa primeiro. Eles entenderam que é muito mais barato para o Estado dar uma moradia digna e permanente para quem está na rua do que pagar por abrigos temporários, hospitais e policiamento. Quando a pessoa tem um teto seguro, ela consegue se estabilizar, procurar emprego e cuidar da saúde. Esse modelo economiza dinheiro público no longo prazo e resolve o problema social na raiz. A Irlanda gasta fortunas com hotéis e acomodações de emergência todos os anos. Um dinheiro que poderia ser investido na compra e reforma de prédios vazios para criar soluções definitivas. Esses exemplos mostram que não falta tecnologia ou dinheiro, falta coragem de mudar as regras do jogo. O futuro da habitação na Irlanda não depende de soluções mágicas, mas de um choque de realidade na forma como o país planeja e constrói. O caminho para o equilíbrio passa obrigatoriamente por um aumento massivo da oferta que acompanha a riqueza do país. Mas, para que isso aconteça, a Irlanda precisa enfrentar um dilema político e social que travou o país por décadas. Por que a Irlanda não muda de verdade? A resposta sincera é que uma mudança profunda exigiria decisões que contrariam interesses de eleitorados muito poderosos. Hoje, quase 70% da população irlandesa possui casa própria. Para esses proprietários, uma queda brusca no preço dos imóveis, que seria resultado natural de uma oferta agressiva, é vista como uma perda de patrimônio pessoal. Além disso, tem uma camada de novos compradores que se endividaram ao extremo para conseguir um teto nos últimos anos. Se os preços caírem agora, eles acabam devendo ao banco mais do que a casa vale. Então, esse impasse político faz com que o governo caminhe com cautela exagerada, protegendo quem já está no sistema, enquanto quem tenta entrar continua do lado de fora e desprotegido. O Departamento de Finanças já sinalizou em projeções recentes que a demanda reprimida acumulada, aquele buraco de casas que faltam, só deve desaparecer totalmente por volta de 2045. Ou seja, estamos falando de um horizonte de quase 20 anos para que o mercado atinja um equilíbrio real. Na prática, isso significa que a crise vai continuar sendo o maior desafio de quem vive ou planeja viver aqui no médio prazo. Se você é um estudante de intercâmbio ou um profissional vindo para uma multinacional, o mercado imobiliário vai ser o seu maior imposto invisível. O que fazer diante desse cenário? Se você está com planos prontos, não conte com a sorte. Pesquise cidades fora da órbita imediata de Dublin, considere centros urbanos menores com boas conexões de trem e tenha uma reserva financeira que suporte os primeiros meses de aluguel inflacionado. A Irlanda continua sendo um dos melhores lugares do mundo para trabalhar e construir uma carreira, mas o sucesso de sua jornada depende de entender que o país rico que você vê nas estatísticas do PIB ainda luta para oferecer o básico, um lugar digno para você chamar de lá. O progresso de 36 mil casas em 2025 é real e deve ser reconhecido, mas enquanto o gap entre o que é construído e o que é necessário persistir, a solução será lenta e gradual. A mudança só virá quando a habitação for tratada como uma infraestrutura essencial para o funcionamento do país, e não apenas como um ativo de proteção patrimonial. Se você já passou por dificuldade para alugar um quarto ou teve que mudar os seus planos de família por causa disso, conta sua história aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vai ajudar mais gente. O debate público é a única ferramenta que nós temos para forçar a velocidade que essa crise exige. Não esquece, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, a gente quer chegar aos 100 mil inscritos aqui no Boulder. E aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Obrigado por acompanhar e a gente se vê na próxima. Tchau!